Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Hoje é sexta-feira, dia de edição da Cruzoé, de nova edição da Cruzoé. Já falei aqui, repito, e a minha esposa é testemunha disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos na sexta-feira é pegar o celular e acessar o aplicativo da revista Cruzoé. E já que a gente está falando de Cruzoé, a grande tecnologia aqui, ó. Pronto! Agora estamos aqui com o microfone da Cruzoé. Está comigo aqui nos estúdios de um antagonista em Brasília, a repórter da Cruzoé, Ana Viriato. Boa noite, Ana. Boa noite, Diego. Tudo bem? Prazer estar aqui pela primeira vez com você. O prazer é nosso, Ana. Seja muito bem-vinda ao Papo Antagonista. A gente tem nessa sexta-feira uma edição especial da revista Cruzoé diante dessa semana turbulenta que a gente teve aqui em Brasília. Mais uma, não é uma novidade ter semana turbulenta em Brasília, mas essa foi especialmente turbulenta, o que mereceu um trabalho aí de edição especial por parte de toda a equipe da Cruzoé, né? Isso, exatamente. Na nossa capa de hoje, inclusive, a gente tentou traçar um perfil do Ricardo Barros, que hoje é tido como homem-bomba ali do governo, e também tentamos explicar para o leitor por que é tão complicado ter o governo ter o Barros agora como esse homem-bomba, né? O Ricardo Barros, salvo engano, assumiu o mandato de deputado federal pela primeira vez em 1995, e durante esses últimos 15 anos aí, os últimos 25 anos, desculpa, ele veio construindo, enfim, carreira ali política, ele se tornou um dos principais nomes do Centrão, então ele está ali na base de sustentação do governo, né? Então, desafiar o Ricardo Barros hoje para o governo seria um grande problema, uma grande questão. Hoje há quem diga que com toda essa influência ele controla ali mais de 100 votos dentro da Câmara dos Deputados, e para quem enfrenta constantemente pedidos de impeachment, isso é uma coisa a se levar em consideração. E aí tem um segundo ponto também, que Bolsonaro sabe dessa questão e desse possível envolvimento do Ricardo Barros desde março desse ano. E se ele não fez nada até agora, como dizem os irmãos Miranda, é porque provavelmente existe mais coisa aí dentro dessa história. E o Ricardo Barros é a pessoa que sabe de todos os pontos do que a gente ainda não sabe, né? É isso aí, Ana. Ainda está muito indefinido aí qual vai ser o futuro do Ricardo Barros, e isso vai ser determinante, né? Se Jair Bolsonaro tira Ricardo Barros da liderança do governo na Câmara, ele está dando várias sinalizações com isso, e como você bem lembrou, está detalhado na reportagem que a Ana Viriato assina junto com o Patrick Camporês, que é a reportagem de capa. O Ricardo Barros, ele é um expoente do Centrão, né? Macaco velho, como a gente fala de maneira mais informal, e tem aí pelo menos 100 votos, 100 parlamentares ao redor dele, apesar de que não é tão bem quisto assim por todo mundo não, inclusive dentro do próprio PP tem gente que não engole o Ricardo Barros, o próprio Arthur Lira, que é do seu partido e é o presidente da Câmara atualmente, já teve uma relação melhor, mas também já teve uma relação pior com o Ricardo Barros. E aí nós temos outras reportagens nessa edição especial, assinadas pela Helena Mader, pelo Fábio Leite, pelo Luiz Vassalo, que estão também no entorno desse assunto principal, que é o escândalo das vacinas e outros escândalos envolvendo também a participação do Centrão, né, Ana? Sim, exatamente. E ali a questão do Ricardo Barros é justamente como você falou ainda, para o Bolsonaro tirá-lo agora do cargo de líder do governo seria como passar um recibo de prevaricação, porque o que está em jogo hoje ele já sabia há muito tempo. E o Ricardo Barros também não pretende sair do cargo em que ele está, e já deu essa sinalização para todos os vice-líderes ali, já falou que vai prestar os esclarecimentos necessários na CPI, e, enfim, agora é esperar para ver como é que finaliza esse jogo. O Ricardo Barros diz muito aí, essa semana, por mais de uma vez, foi ao Twitter dizer que está à disposição para ir à CPI da Covid lá no Senado Federal, rebater aí as acusações feitas pelos irmãos Miranda. Só para fazer uma memória aqui com você que nos acompanha, que está chegando agora, os irmãos Miranda alertaram Jair Bolsonaro de possíveis irregularidades na compra da Covaxin e dizem que nesta conversa Jair Bolsonaro citou então o nome de Ricardo Barros, dizendo inclusive a expressão mais uma desse cara aí,
ou seja, atribuindo a Ricardo Barros um envolvimento, uma participação nessas irregularidades que foram levadas pelos irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda e o seu irmão Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde. A edição da revista Cruzoé está imperdível, é claro, temos as colunas de Diogo Mainardi, de Mário Sabino, para você rir um pouquinho, a coluna do Rui Goiaba, ri um pouquinho, não sei vocês, eu rio bastante com o Rui Goiaba, ele sempre arranca boas risadas minhas, mesmo em dias ruins, em semanas difíceis de trabalho, em semanas pesadas na política brasileira, o Rui Goiaba consegue trazer para a gente um pouco de leveza. E temos a entrevista que foi feita com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, o conhecido Santos Cruz, que foi membro do governo, saiu, virou um ex-aliado de Bolsonaro, e a entrevista também está bastante interessante, né, Ana? Sim, entrevista feita pelo Fábio Leite. Ali, inclusive, acho que um dos destaques é que o Santos Cruz compara o governo Bolsonaro ao de Nicolás Maduro, um governo que é sempre criticado, né, pelos bolsonaristas, enfim, por todos, pela característica do governo. Mas ali ele fala bastante que a proximidade entre os dois é a questão do populismo exacerbado, de estar sempre tentando demonstrar controle sobre as Forças Armadas. Inclusive, ele lembra da expressão que o Bolsonaro costuma falar sempre, que é o exército dele, e que ele que é o chefe das Forças Armadas. E ele fala também sobre o caso Pazuello, que foi algo, enfim, que o governo, inclusive, impôs sigilo, né, sobre o processo dele. E ele dá ali a opinião de que, na verdade, ele não acha que a decisão do comandante deva ser questionada, porque não se sabe em que ponto esse comandante estava, mas que o Bolsonaro, sim, deveria ser questionado por estar sempre criando esse mal-estar com as instituições. Ele menciona, inclusive, que não é só o caso do Exército, que ele, por exemplo, a Anvisa aprova vacinas em um dia e o Bolsonaro vai lá e tenta descredibilizá-las. Menciona também o caso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está ali sempre defendendo o uso de máscara de proteção facial, está sempre defendendo o distanciamento social, e o presidente, ele, tanto nos dias de semana quanto nos fins de semana, faz questão de se contrapor a ele. Muito bem, o governo do show é o título aí da entrevista que o Santos Cruz deu ao repórter Fábio Leite, da revista Cruzoé, mais um grande destaque da nova edição da revista. Ana, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Papo Antagonista, um ótimo trabalho, os próximos dias serão intensos, serão mais turbulentos ainda, pelo menos é a expectativa. A CPI da Covid entra num momento ali crucial para ver até onde ela vai, se ela vai fundo, se o Luiz Miranda apresenta ou não esse suposto áudio que ele teria da conversa que teve com seu irmão Jair Bolsonaro lá no Palácio do Alvorada no dia 20 de março, ou seja, vai ter muita coisa para todos nós acompanharmos aqui no Antagonista e na revista Cruzoé. Obrigado pela sua participação. Sim, inclusive, Alessandro Vieira protocolou hoje pedidos de quebra de sigilo tanto do Luiz Miranda quanto do Ricardo Barros. A gente tem o Silvio Assis, que é o lobista citado pelo Miranda também, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para não ter que prestar depoimento na CPI. Então, vão ser dias bastante emocionantes e a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Obrigada e boa noite. Boa noite, essa foi Ana Viriato, repórter da Cruzoé, a edição especial que já está no ar. Se você não é assinante ainda da Cruzoé, está acompanhando o programa de hoje, eu peço que você faça a sua assinatura. É bom para a gente, é bom para você, eu posso te garantir. Você mira a tela do seu celular para o QR Code que aparece aí, você assina o combo da revista Cruzoé e do Antagonista Mais, o aplicativo do Antagonista, que você acessa todas as nossas notícias sem anúncios. Você pode ouvir as notícias enquanto você estiver dirigindo, tomando banho, cozinhando, fazendo o que você estiver fazendo. Você também tem o Boletim a Mais, que é um resumo das principais notícias da manhã, recebe no seu e-mail também o resumo do meio do dia. Sou eu que preparo o resumo e o boletim. Nas férias do Cláudio, eu estou aqui com vocês no Papo Antagonista, e o CD Silva está fazendo brilhantemente o resumo do meio do dia e o Boletim a Mais, que são produtos exclusivos para os assinantes do A Mais. Não perca!